Amém. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem é: Deus não está triste com você. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você pode dizer assim: olha, Deus não está triste com você. É isso mesmo. Os objetivos de aprendizagem dessa mensagem é o seguinte: o primeiro, essa palavra, ela quer nos levar a compreender que Jesus não morreu na cruz para que nós fôssemos meramente religiosos, cumpridores de regras e regulamentos. A entrega de Jesus foi para que pudéssemos ter um relacionamento profundo e íntimo, pessoal, com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós percebemos a entrega de Jesus naquela cruz, queridos, ela é clássica. Ela foi para que pudesse ser restaurado o relacionamento de Deus com o homem. Deus, como nós lemos no texto de Gênesis 3, ele buscava no homem um relacionamento. Na viração do dia, ele ia estar no jardim para se relacionar. E com o conhecimento do bem e do mal, esse relacionamento foi rompido. Mas através de Jesus, esse relacionamento, ele é restaurado. E podemos então desfrutar deste relacionamento. Vida cristã e uma fé genuína em Jesus Cristo, ela só faz sentido se for baseada em um relacionamento íntimo, profundo com Jesus. O segundo objetivo dessa palavra é nos apresentar a necessidade de nos desprendermos dos sentimentos de vergonha, medo e culpa vivenciados por Adão na queda e nos firmarmos no amor incondicional de Deus, para que possamos progredir em nossa caminhada com Ele. Queridos, percebemos classicamente na história de Adão, que quando ele come do fruto proibido, fruto do conhecimento do bem e do mal, ele percebe que ele estava nu, ele tem vergonha, ele se esconde porque ele tem medo, e ele consegue transferir a culpa, porque era muito pesado o fardo que estava sobre ele. E podemos inclusive, queridos, fazer como Adão muitas vezes, nos escondendo de Deus, por conta dos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Essa palavra é um convite para que possamos nos desprender de todo sentimento contrário e nos apegarmos ao amor incondicional de Deus, o único amor capaz de nos fazer progredir para uma vida cheia de significado e valor em Cristo. Eu quero retornar nesse momento ao texto de Gênesis capítulo 3, pode colocar na tela para a gente. Quando você analisa o texto, queridos, a partir do versículo 8, quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus. Deus, ele ia estar com o homem e a mulher. Deus desejava se relacionar. Deus desejava estar próximo, estar junto. Porém, por terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que entendemos aqui, eles agora se esconderam entre as árvores. Eles se escondem. Então o Senhor questiona no versículo 9. Veja o que ele diz. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Onde está? Onde você está, Adão? Onde vocês estão? Então no versículo 10, Adão responde: ouvi que estava andando pelo jardim e eu me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Quando o conhecimento do bem e do mal vem sobre a humanidade, a primeira coisa que nós percebemos, queridos, é que eles percebem que estavam nu e começam a sentir vergonha. E para resolver aquele problema inicialmente, eles pegam folhas e se cobrem, não é mesmo? E através
dessa vergonha um novo sentimento. Quando Deus, ele se aproxima do jardim, ele se esconde. Nós percebemos que ele teve medo de Deus. Como é contrário, não é? Antes, Deus sempre via e eles estavam juntos, era um momento bom, agradável, mas agora o sentimento é outro. O sentimento é de vergonha, o sentimento é de medo. E aí quando Deus pergunta se ele havia comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele diz: eu comi, mas eu não consigo carregar essa culpa. Foi a mulher que o Senhor me deixe, que me deu de comer do fruto. Nós percebemos a culpa. Adão, nesse momento, queridos, ele se encontra impedido de se relacionar com Deus. A vergonha, a culpa, o medo impediam Adão, queridos, de se relacionar com o seu Criador. E da mesma forma, nos dias atuais, nós percebemos que muitas pessoas, por conta da culpa, do medo, da vergonha, não têm buscado um relacionamento íntimo com Deus. Muitas vezes se escondem, muitas vezes se ausentam, muitas vezes envergonhados, com medo, muitas vezes sem saber até mesmo os motivos, se distanciam de Deus. Se afastam de Deus. Mas o que é maravilhoso é nós percebermos que em Jesus nós encontramos um lugar para ressignificar a nossa existência. Em Jesus nós encontramos um lugar para que possamos nos desprender da vergonha, sim, nos desprendermos do medo, nos desprendermos da culpa que nos afasta de Deus, que nos faz pensar que Deus está triste com a gente, e nos aproximamos dele por meio do sangue de Jesus, através da fé bendita no nosso Senhor Jesus Cristo, e redimidos, justificados, passamos a ter paz com Deus, por meio de Jesus, aleluia. Apesar do grande amor de Deus por nós, ainda existem muitas pessoas presas nos sentimentos de Adão, presas à vergonha, ao medo, à culpa, impedidos de desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra. Hoje nós vamos refletir sobre isso, sobre um novo pensamento, porque tudo precisa acontecer na nossa mente. Nós precisamos de um novo pensamento. E a primeira coisa que eu quero dizer, queridos, nessa noite, é que não poderemos nos aproximar de Deus se tivermos medo de que Ele esteja insatisfeito conosco. Não conseguiremos viver um relacionamento de intimidade com Deus, não conseguiremos buscar a Deus, não buscaremos em oração, não desejaremos buscá-lo, se tivermos uma percepção de que Deus esteja insatisfeito conosco, de que Deus esteja triste conosco. Mas se nós pudermos analisar o texto de Romanos, capítulo 5, vamos perceber que em Jesus e por meio do seu sacrifício, nós passamos a ter paz com Deus. Veja bem o que diz o texto: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participarmos da glória de Deus. Versículo 3, também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades, provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor.
Justificados pela fé, temos paz com Deus. Queridos, Deus está em paz contigo. Deus está em paz comigo, Deus está em paz com a gente. Estando em paz com o Senhor, podemos desfrutar de uma vida cheia de significado, uma vida cheia de valor. Precisamos aprender a separar o quanto somos importantes para Deus das coisas certas ou erradas que fazemos. Eu quero repetir isso, queridos. Precisamos separar o quanto somos importantes para Deus das coisas certas ou erradas que fazemos. O amor de Deus e a importância que temos pelo Senhor não está baseado no nosso desempenho, não está baseado no que fazemos de certo ou errado, está baseado no grande amor de Jesus Cristo por mim e por você. E não é o nosso favor, e não é a nossa conquista, mas é o que Jesus, Ele fez por nós. É sim, justificados pela fé bendita no Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Como podemos esperar ter um bom relacionamento com Deus se não tivermos confiança de que somos amados incondicionalmente? Não existe relacionamento sem confiança. Não existe relacionamento sem que haja alguém que se posicione para confiar, para amar, para acreditar, apesar das nossas limitações. Quem são as pessoas que você escolhe para trazer para a sua vida? Quem são as pessoas que nós trazemos? Nós trazemos para perto as pessoas que nos amam, apesar das nossas limitações. Quando a gente convive de pertinho, a gente vê que a gente não é certinho sempre. A gente, como se diz, não vai acertar em todos os momentos, não vai agradar a todos os momentos, mas apesar das nossas limitações, e vivemos isso bem em família, não é mesmo? Quando o dia a dia acontece, entendemos que somos imperfeitos, mas apesar das nossas limitações, um bom relacionamento se constrói por quem nós somos. É assim, queridos, e não pode ser diferente com Deus. Se queremos ter um relacionamento íntimo com Deus, precisamos entender o que Ele declarou em João capítulo 15, versículo de número 15. Veja bem o que esse texto nos diz. João 15, 15. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu primeiro e nos nomeou, e nos dirigiu para que possamos ir e possamos dar muitos frutos, e esse fruto permaneça. Queridos, o que significa isso? Se não seguirmos em novidade de vida, entendendo que somos amados, entendemos que temos um Deus que nunca nos deixará, que jamais nos desamparará. Pode sim até as pessoas ao nosso redor falhar com a gente, nos abandonarem por um tempo, mas o Senhor nunca, jamais irá nos abandonar. E quando temos essa convicção, nós queremos mais um relacionamento com Ele, nós queremos mais um relacionamento com Jesus Cristo. Um relacionamento com Jesus, queridos, faz toda a diferença. Pega uma água para mim. Um relacionamento com Jesus faz toda a diferença. Os bons relacionamentos, eles devem se basear em amor e em aceitação, e não no medo. Quero repetir. Os bons relacionamentos devem se basear em amor e aceitação, e não no medo. O nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado na aceitação e no seu grande amor, e não no medo. Quantas vezes podemos incorrer, queridos,
inclusive, em não nos relacionarmos com o Senhor por medo de quem somos, medo, vergonha, pensando que Deus não nos ama, que não tem jeito para a gente. Isso, queridos, não fortalece o nosso relacionamento, pelo contrário, quando temos uma cosmovisão de um Deus que é distante, um Deus que é punitivo, um Deus que não nos ama como nós somos, isso nos faz distanciar, isso nos faz não perceber a graça e o favor dele por nós. Mas quando entendemos o seu grande amor, como diz 1 João capítulo 4, versículo 17. Veja essa escritura de 1 João 4, 17. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor lança fora, afasta todo medo. E se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Essa escritura nos mostra que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não vivemos mais por medo, mas vivemos porque somos amados à nossa maneira. Deus nos ama do nosso jeitinho, sabe? É aquela questão, Deus nos diz, você não precisa mais nada, não precisa mudar nada, para que você seja importante, especial para mim. E quando nós entendemos isso, nós deixamos e nos desprendemos dos sentimentos de medo, de vergonha, de culpa, e nos apegamos a Deus, e nos apegamos no seu grande amor. A nossa aceitação não se baseia em nosso desempenho. Somos amados e aceitos, justificados pela fé em Jesus e na obra que Ele realizou na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, absorveu a culpa e nos reconciliou com Deus. Isso é um presente, isso é uma dádiva. Então o que nós podemos fazer? Nos alegrar no sacrifício de Jesus, que retirou de nós toda a culpa e nos trouxe paz com Deus. Sabe, quando eu preparava essa mensagem, eu agradecia ao Senhor, eu jubilava, porque como é bom estar em paz com Deus, como é bom desfrutar dessa paz. Romanos 5, versículos 6 ao 11, olha o que esse texto vai nos dizer. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Versículo 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É poder respirar fundo. Eu posso me alegrar em Deus. Eu posso viver em paz com Deus. É assim, queridos, nós nos tornamos aquilo que acreditamos. Quero repetir. Nós nos tornamos aquilo em que acreditamos. O que você acredita? Que Deus está em paz contigo?
ou que Deus está triste com você? Em que você decide acreditar? À medida que nos convencemos de que estamos justificados com Deus, o nosso comportamento será diferente. Faremos coisas certas com menos esforço. Quero repetir. À medida que nos convencemos de que estamos justificados com Deus, o nosso comportamento será diferente. Faremos coisas certas com menos esforço. Servir a Deus por desejo e não por obrigação é uma bênção que gera grande paz e alegria. Ter certeza do amor incondicional de Deus nos dá confiança e alívio. Nada se compara em podermos desfrutar de um relacionamento prazeroso com Deus, com Jesus. É tempo de mandarmos embora todo pensamento contrário. É tempo de mandarmos embora toda acusação do inimigo. É tempo de nos restaurarmos em Deus. Último texto dessa noite, Romanos 5, 12 ao 18, olha o que vai dizer. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem direta, explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita sermos declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. É assim, gente. É assim. Fico pensando naquele grande dia que todos nos depararemos com o Senhor. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. E parece que nesse dia, só uma ilustração, joia? Estaremos lá. E diante de Deus, talvez eu esteja lá. E naquele dia vai estar lá Jesus. Mas certamente o acusador talvez esteja. E para você entender a justificação é mais ou menos assim. O acusador vai dizer assim: ó, esse aí não vale muita coisa não. Fez isso, isso e mais isso. E para completar, fez isso. E aí Jesus vai até admirar: opa, ele é o pai da mentira e está falando verdade. Esse camarada fez isso tudo mesmo. Mas Jesus vai falar: é verdade, verdade. Fez isso tudo mesmo. Mas tem uma coisa: ele creu em mim. Ele confessou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E por isso, apesar dos seus muitos pecados, o meu sacrifício naquela cruz é suficiente para justificá-lo. Vinde, bendito do meu Pai, vinde, alcançai o que está preparado para você desde a fundação dos séculos. É assim, queridos.
A justificação não é por conta do nosso desempenho, mas é por causa de nossa fé genuína em Jesus Cristo. E nós precisamos desfrutar desse relacionamento na nossa vida diária. Não dá mais para pensarmos que Deus está triste com a gente. Não, isso é coisa de criança. Quando muitas vezes pensamos, papai do céu vai ficar triste com você, e crescemos assim, e nos alimentamos de palavras como essas, e nos afastamos muitas vezes do Senhor. Mas podemos, queridos, confiar que somos justificados pela fé, uma fé genuína, uma fé firme, que nos leva a estar em paz com Deus. É tempo de maturidade cristã. É tempo de crescermos mais em um relacionamento com o Senhor. À medida que nos concentramos em nosso relacionamento com Deus e não no nosso desempenho, nós descansamos. E o que Deus fez em nosso espírito quando nascemos de novo é gradualmente operado em nossas almas. Nós vamos crescendo e crescendo em Deus, e vamos nos aprimorando, e vamos nos fortalecendo, e vamos trocando as obras da carne pelo fruto do Espírito, e vamos sendo renovados, e finalmente passamos a desfrutar de uma vida plena, uma vida realizada em Deus na nossa vida diária. Queridos, se você entendeu essa mensagem, celebre e engrandeça ao Senhor, porque agora temos paz. Agora temos paz com Deus, e é por isso que vivemos, e é por isso que existimos e nos movemos. É por Jesus, é por tudo que Ele tem feito por nós. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite.